Vamos começar, então? Então, bota todo mundo mudo. Vamos. Bom, boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu queria agradecer a Milene Couras, que é coordenadora de comunicação e marketing da medicina da PUC-Rio, pela organização do evento, né? Queria agradecer muito os palestrantes de hoje, Felipe Freitas, Denise Nicareta e Maria Emília Consciência Andraus. Queria agradecer a presença de todos e dizer, então, que esse webinar vai ser gravado, né? Quem não, eu já disse anteriormente, mas não sei se todos estavam presentes. Quem não quiser aparecer, deixe suas telas desligadas. Quem se inscreveu, por favor, colocar o nome no chat, por favor. Quem não se inscreveu, ainda é possível se inscrever para depois receber o certificado, tá bom? E nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer primeiro as apresentações e, ao final das apresentações, nós vamos abrir para discussão. Então, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês coloquem, por favor, no chat. Quem tiver no Facebook, pode colocar no Facebook, que a Milene vai trazendo aqui para a gente vai discutir ao final. Cada apresentador falará 15 minutos e, ao final, então, nós discutiremos, tá? O tema hoje, então, é o que mudou na neurologia, né, nos tempos atuais, nesse momento que a gente está vivendo, como estão se comportando essas três patologias sobre as quais nós vamos falar: cefaleia, doença de Parkinson e as epilepsias. E nós vamos começar, então, com o Dr. Felipe de Freitas, que ele é professor do curso de pós-graduação em neurologia da PUC-Rio e é neurologista da Santa Casa e do Riosdor. Obrigada, Felipe. Você pode, então, por favor, compartilhar sua tela. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Sim. Sim, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a professora Maria Lúcia pela oportunidade de estar abrindo esse webinar ao lado de grandes nomes da neurologia carioca, doutora Denise Nicareta, doutora Maria Emília, e agradecer também por todos esses anos de aprendizado na Santa Casa, né? Desde o meu curso de graduação, que eu fui aluno do serviço do professor Sérgio Novis, passando pela pós-graduação da PUC, né? E hoje como colaborador de serviço, sempre aprendendo a cada dia na Santa Casa. Tá? Então, vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho sobre o que mudou nas cefaleias. Bom, primeira coisa que, quando a gente se depara com um paciente com cefaleia, né? Primeira coisa que vem à nossa cabeça: essa é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária? Né? Lembrando que as cefaleias primárias são aquelas que são as doenças por elas mesmas, né? São causadas, inclusive, por mecanismos fisiopatológicos independentes. Como exemplo, a gente tem enxaqueca, cefaleia tensional e a cefaleia em salvas, né? E as cefaleias secundárias são aquelas que são sintomas de outras doenças, né? E o que mudou, né? Como o tempo é um pouco curto, né? Eu escolhi focar um pouco nas enxaquecas, né? Porque de um ano para cá é onde a gente tem mais novidade no tratamento da enxaqueca, né? E vou passar rapidamente também na cefaleia da Covid-19. Bom, para a gente relembrar as cefaleias primárias, né? A gente vai ter três grandes grupos, que são as enxaquecas, as cefaleias do tipo tensional, as cefaleias trigêmeo autonômicas, né? E teremos outras cefaleias primárias também classificadas à parte, como associada ao exercício, ligada à atividade sexual, primária da tosse, etc. E não só por ter as novidades, né? Eu escolhi focar um pouco na enxaqueca, por ser uma patologia muito comum nos nossos consultórios, né? É uma doença que afeta cerca de 15% dos adultos, né? É a segunda enfermidade neurológica mais incapacitante no mundo e pode impactar consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes. O diagnóstico da enxaqueca continua sendo clínico, né? Óbvio que a gente pode lançar mão de exames de imagem, exames laboratoriais, quando a gente quer descartar a possibilidade de uma cefaleia secundária, se a gente suspeita disso, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês o último critério diagnóstico
da Sociedade Internacional de Cefaleias, onde, para a gente ter uma enxaqueca episódica sem aura, né, a gente tem que ter pelo menos 5 crises que cumpram os critérios de B a D, onde B é uma cefaleia que dura de 4 a 72 horas, sem tratamento ou com tratamento insuficiente. Tá? C, cefaleia que reúna 2 das seguintes características: localização unilateral, característica pulsátil, de moderada a forte intensidade, piora ou faz evitar atividades físicas habituais, como caminhar ou subir escadas. Tá? E D, que durante a cefaleia ocorra um dos seguintes: náuseas ou vômitos e foto ou fonofobia. E que não seja melhor atribuível a nenhum outro diagnóstico da classificação. No caso da enxaqueca episódica com aura, né, pelo menos 2 crises que cumpram B e C. Né, um ou mais sintomas de aura completamente reversíveis, podendo ser visuais, sensitivas, de fala ou linguagem, motoras, de tronco encefálico, né, e retinianas. E pelo menos 3 das seguintes características: uma propagação gradual durante um período maior ou igual a 5 minutos, 2 ou mais sintomas de aura sucessivos, cada sintoma de aura ter duração de 5 a 60 minutos, e aqui, né, prestar atenção no cada sintoma, porque a gente pode ter 2 auras diferentes. Então, vamos dizer, o paciente pode começar com uma turvação visual, né, que dure até 60 minutos, e depois evoluir com os contornos cintilantes, né, podendo durar o tempo total maior que esse. Pelo menos um sintoma de aura unilateral, pelo menos um sintoma de aura positivo, né, podendo ser escotomas ou parestesias, aura acompanhada ou sucedida de cefaleia nos 60 minutos seguintes. Tá? E aqui, para a gente relembrar a definição da enxaqueca crônica, seria a cefaleia ocorrendo em 15 ou mais dias-mês, tá? Por mais de 3 meses, em que pelo menos 8 dias-mês tenha características de enxaqueca. Tá, e como é que é o tratamento das enxaquecas, né? A gente orienta medidas comportamentais, como estimular a atividade física, logicamente fora da crise, porque durante a crise a atividade física aumenta, geralmente, a dor da enxaqueca. Afastar os desencadeantes, como jejum, privação do sono, estresse, alimentos, tratamento das crises, tratamento profilático e o tratamento das comorbidades. Só para a gente relembrar aqui algumas indicações de tratamento profilático: seriam crises que interferem na rotina diária do paciente, apesar do tratamento abortivo, crises frequentes, e aqui eu botei um asterisco, né, porque isso aqui é um pouco relativo, né? Às vezes a gente pode ter um paciente que tem até 1 ou menos crises por mês, mas que gera uma incapacidade importante, vamos dizer, uma enxaqueca hemiplégica. Né? Nesses casos, a gente pode e deve considerar um tratamento profilático também. Contraindicação, falha ou abuso dos abortivos, né? Preferência do paciente e efeitos colaterais com abortivos. Esse quadrinho eu botei aí para exemplificar como é relativo, né? Por exemplo, aqui quando a gente deve oferecer e quando a gente deve considerar o tratamento profilático, né? Por exemplo, a gente já pode considerar um tratamento profilático num paciente que tenha 2 dias de enxaqueca por mês, com uma incapacidade moderada, né? E isso aí vai variar muito na avaliação de cada médico. Tá? Então, como é que é o tratamento profilático até então, né? Até o surgimento dos anticorpos monoclonais, que é aí que eu quero chegar. Tá? Então, a gente usava anticonvulsivantes, né? Como o valproato de sódio, topiramato, beta-bloqueadores como propanolol, antidepressivos, como principalmente os tricíclicos, né? Como a amitriptilina. A gente via que aparece também aqui a toxina botulínica, que é nível A de evidência para enxaqueca crônica. Aparece aqui também um triptano, que nos Estados Unidos é usado como tratamento profilático da enxaqueca ligada ao período menstrual. Tá? Mas, fora esse triptano aqui, se a gente parar para reparar nesse quadro, todas essas drogas aqui não são drogas específicas para enxaqueca. Né? São drogas usadas no tratamento de outras doenças, mas que a gente usa também para tratar a enxaqueca. E o que há de novo no tratamento profilático? Né? Aí, para
poder falar um pouco dos anticorpos monoclonais, a gente precisa entender o papel do CGRP na fisiopatologia da enxaqueca. Sabe-se hoje que a ativação da via trigêmino-vascular contribui significativamente na patogênese da enxaqueca. Tá? O CGRP é um peptídeo ligado ao gene da calcitonina, que é um potente vasodilatador e é abundante no sistema trigeminal. É postulado, inclusive, que os triptanos abortam episódios de enxaqueca parcialmente por inibir a liberação do CGRP nas fibras nociceptivas aferentes trigeminais. Não só isso, né? Eles acabam também tendo uma ação vasoconstrictora nos vasos. E a infusão, os estudos mostram que a infusão venosa do CGRP deflagra crises em 57% a 75% dos pacientes com história de enxaqueca. Tá? Então, isso mostra quão importante é o papel do CGRP na fisiopatologia. O CGRP vai agir basicamente em 3 principais locais. Vai agir nas meninges, né, fazendo uma vasodilatação das veias meninges, o que vai causar uma translocação de proteínas plasmáticas e uma degranulação de mastócitos. Né? Essa reação inflamatória vai diminuir o limiar dos nossos receptores meninges, o que pode justificar, por exemplo, o paciente que tem enxaqueca, a dor piorar durante o exercício ou quando o paciente tosse, por exemplo. Né? O CGRP vai agir também ao nível do gânglio trigeminal, né? Ele vai ativar essas células gliais satélites, que vai desencadear uma reação inflamatória, que vai eternizar, por sua vez, a sensibilização periférica. E o CGRP vai agir também no complexo trigêmino cervical, que é uma área de convergência de fibras aferentes trigeminais com raízes cervicais altas. E isso pode explicar, então, por que alguns pacientes com enxaqueca têm dores faciais e dores também em dermátomos da região, dermátomos das raízes cervicais altas, né? E também o CGRP vai agir no tálamo, tá? Vai ser liberado no tálamo, o que pode justificar a alodínia referida por alguns pacientes com enxaqueca. Então, onde que os anticorpos monoclonais vão agir? Tá? Os anticorpos monoclonais são moléculas grandes. Então, eles, a princípio, parece que eles não passam a barreira hematoencefálica. Tá? Então, eles vão agir basicamente na altura do gânglio trigeminal e nas meninges, né? Tendo uma ação mais periférica. E quais são as drogas anti-CGRP? Quais são os anticorpos monoclonais? Aqui no Brasil, a gente já tem o erenumab, tá? O galcanezumab e o frenamezumab. Tá? Todas essas são de aplicação subcutânea. Né? Nos Estados Unidos tem também o eptinezumab, tá? Que a gente ainda não tem aqui. As doses são mensais, no caso do erenumab, do galcanezumab, e podendo ser trimestral também no frenamezumab. Tá? A diferença do sítio de ação, né? O erenumab ele vai bloquear o receptor do CGRP, enquanto os outros vão ligar diretamente o CGRP. Né? Eu botei esse quadro aqui, que ele é um resultado de estudos fase 3, tá? Com os anticorpos monoclonais. E eu vou pedir para vocês focarem aqui nessa última coluna, que mostra os pacientes que responderam, reduziram pelo menos 50% dos dias de enxaqueca por mês. Tá? E aí a gente tem aqui diversas doses das medicações, né? E a gente vê que a gente chega até a níveis de 60%, né? 60% de redução dos dias de enxaqueca. E quando... Então, a pergunta que fica é quando indicar um anticorpo monoclonal? Né? Então, eu montei esses quadrinhos aqui para a gente saber quando indicar. Né? Geralmente, assim, tem que ser um paciente maior ou igual a 18 anos, né? Com diagnóstico de enxaqueca, com ou sem aura, de 4 a 7 dias de enxaqueca mês, e ambas as seguintes condições. Né? Ter tentado pelo menos duas dessas medicações profiláticas que a gente já conhece, né? Pode ser o topiramato, o divalproato, beta-bloqueadores, antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também de serotonina e noradrenalina,
né, ou outro tratamento profilático com nível A ou B de evidência. Então, se a gente tentou duas dessas drogas, né, por pelo menos 6 semanas e o paciente interrompeu ou por intolerância de efeito colateral ou por resposta inadequada, né, e ele tem também uma incapacidade pelo menos moderada, a gente pode indicar o uso do anticorpo monoclonal para ele. Já aqui, um diagnóstico de enxaqueca, agora com mais dias de enxaqueca mês, de 8 a 14 dias de enxaquecas mês, e também com a tentativa de duas dessas drogas por pelo menos 6 semanas, né, e resposta inadequada, ou por interrupção por efeito colateral, a gente também já pode indicar o anticorpo monoclonal. E observem que aqui não precisa mais da incapacidade, né? Já também um diagnóstico de enxaqueca crônica, mesma coisa, tendo tentado 2 dessas drogas por pelo menos 6 semanas, né? E também tendo tentado pelo menos 2 aplicações trimestrais da toxina botulínica, né? Seria 6 meses de tratamento, tá? Ou com intolerância ou com uma resposta inadequada, a gente pode indicar aí os anticorpos monoclonais. Algumas considerações aí sobre os anticorpos monoclonais. Como todo tratamento novo, efeitos colaterais a longo prazo ainda precisam ser melhor estudados, né? Apesar da alta especificidade, né, um remédio específico para enxaqueca, existe um risco teórico de hipertensão arterial induzida pela droga, tá? E existe também um risco teórico de inibição de respostas cardioprotetoras durante eventos isquêmicos. Então, por isso, ainda são necessários mais estudos em pacientes com comorbidades, como obesidade, diabetes e hipertensão. Ainda não há evidências de segurança na gestação e algumas correntes acreditam que a eficácia a longo prazo pode ser prejudicada pela produção de autoanticorpos contra esses anticorpos monoclonais. Estudos mostram que o galcanezumab também tem sido eficaz, tá, no tratamento da cefaleia em salvas episódica, tá, mas parece que ele falhou em reduzir sintomas na cefaleia em salvas crônicas. É interessante, né, que os estudos mostram também, para a gente ver o papel do CGRP também na cefaleia em salvas, pacientes com crise de salvas, né, eles viram que encontram-se os níveis de CGRP encontram-se elevados nas veias jugulares externas e ipsilaterais, né? Então, a gente vê que tem um papel muito importante também nas salvas. E o tratamento das crises? Até então, o tratamento das crises nas enxaquecas, a gente usava principalmente os triptanos, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Também combinados com triptanos, derivados de ergotamina, pacientes internados principalmente anti-inflamatórios venosos, clorpromazina, metoclopramida, né? E o que há de novo aí no tratamento das crises, tá? Nos Estados Unidos, a gente já tem eles chamam de Gepants, né? Aqui a gente vai chamar de Gepantes mesmo. São medicações via orais, abortivas de crise. Eu botei um asterisco aqui, porque a princípio eles são aprovadas como abortivas, tá? São moléculas pequenas, antagonistas do receptor de CGRP. Essas moléculas menores parecem já passar a barreira hematocefálica. A gente vai ter o Ubrogepant, que foi aprovado pelo FDA em dezembro de 2019, o Rimegepant, que foi aprovado em fevereiro de 2020, ou seja, são drogas muito novas, né? Os estudos mostram boa eficácia contra o placebo. Ainda são necessários estudos comparando com outras drogas abortivas, né? São drogas muito bem toleradas, a gente vê que a incidência de efeitos colaterais é baixa, né? E o mais interessante de tudo, né? Quando começaram a usar essas drogas nos Estados Unidos, começaram a reparar também que as novas crises também estavam diminuindo, parecendo que essas drogas também têm um efeito profilático. Então, o Rimegepant, ele já está em alguns estudos, né? Já está sendo estudado também como droga profilática, né? Até então, os tratamentos abortivos que a gente tinha, né? A gente tinha que usar de uma maneira inteligente, até para evitar uma cefaleia por abuso de medicação. Já os gepantes, não, né? Provavelmente, eles têm uma ação profilática além da ação abortiva. Isso é muito interessante.
Tem também os DITANs, né? Os DITANs, que eles chamam. Eu peguei como exemplo aqui o lasmiditan, que é uma medicação via oral abortiva de crise, podendo ser usada apenas em uma dose diária. É um antagonista do receptor serotoninérgico 5-HT1F. Vamos dizer que é um primo dos triptanos, né? Porque os triptanos também agem nos receptores serotoninérgicos. Ele foi aprovado pelo FDA em outubro de 2019. E o que é interessante do lasmiditan, assim como o gepant, né? Eles não têm efeito vasoconstrictor em coronárias e vasos cerebrais. Então, é uma alternativa para os pacientes com contraindicação para os triptanos, né? Aquele paciente vasculopata que você fica preocupado em fazer o triptano, ou aqueles pacientes com auras mais exuberantes, auras motoras, né? Tonteira e sonolência são efeitos colaterais mais comuns do lasmiditan, né? E só tem um problema, essa recomendação do FDA, que o paciente não deve dirigir por 8 horas após o uso do lasmiditan, justamente por ele ter uma ação mais central. E, passando rapidamente aqui nas cefaleias secundárias, o que há de novidade, né? A cefaleia na Covid-19. É o quinto sintoma mais frequente, atrás da febre, tosse, fadiga e dispneia. Uma meta-análise com 40 mil pacientes de 60 estudos estimou que a incidência média de cefaleia na Covid-19 é cerca de 12%. Eu até achei que fosse mais, né, pela nossa experiência clínica. Pode ser o primeiro sintoma da infecção, tá? E ela é observada em diferentes faixas etárias, desde crianças a idosos. Isso aqui é uma tabela com alguns estudos chineses, todos desse ano, falando um pouco da característica da cefaleia nesses pacientes, né? Geralmente, elas se apresentam mais frequentemente no início da doença, tá? E alguns dados interessantes. Elas são mais frequentes em pacientes que têm também sintomas gastrointestinais, tá? E também são mais frequentes em pacientes com tomografia de tórax alterada. Então, a cefaleia na Covid-19, ela pode aparecer no início da doença, atribuída ao quadro viral sistêmico, tá? Ela pode aparecer como um sintoma de meningoencefalite, e aí a gente tem que prestar atenção, principalmente quando tiver sinais de irritação meníngea, ou crise convulsiva, ou alteração do nível de consciência. A partir do 7º dia de sintomas, ela passa a ser atribuída à tempestade de citocinas ou como sintoma da pneumonia viral, tá? E durante e após a infecção, a gente tem já relatos de casos de hipertensão intracraniana benigna. Algumas características da cefaleia no início do quadro da Covid-19. Geralmente ela é difusa e holocraniana, né? Tem geralmente nexo temporal com o quadro infeccioso, moderada a intensa, mais frequente quando associada a sintomas gastrointestinais. Isso aqui eles acreditam que seja que a cefaleia esteja sendo agravada por distúrbios hidroeletrolíticos, né? E mais evidente quando associada a alterações radiológicas pulmonares. Com isso, né, a cefaleia passa a ser indiretamente um indicador de mau prognóstico. Trouxe também aqui um relato de caso, uma paciente do sexo feminino de 35 anos, sem comorbidade, deu entrada na emergência com febre, dispneia e adinamia há 4 dias. Também tinha queixa de cefaleia iniciada 2 dias antes da admissão. Apresentava-se lúcida e orientada, sem déficits focais. Durante a internação, a cefaleia piorou e ela evoluiu com desorientação. Foi tentado fazer um fundo de olho, mas foi prejudicada, não conseguiram fazer de forma adequada. E ela fez uma punção lombar, que veio com um aumento da pressão inicial, veio com 40 centímetros de água, tá? Então, a análise do líquor se mostrou normal e negativa para diversos patógenos, e só tinha realmente a pressão de abertura aumentada, e a PCR do suave nasofaríngeo confirmou a infecção pelo SARS-CoV-2. Essa paciente fez uma ressonância de crânio, tá, que mostrou sinais de hipertensão intracraniana, né? Ela tinha espaços subaracnoides proeminentes em volta dos nervos ópticos, tortuosidade vertical dos nervos ópticos e uma compressão superior da hipófise, tá? A TC de tórax mostrou opacidades em vidros foscos periféricas em ambos os pulmões, né? Aquele achado típico da Covid-19.
E o diagnóstico, então, foi baseado na clínica, análises laboratoriais e exames de imagem, e foi de uma hipertensão intracraniana benigna. Tá? A paciente foi tratada com medidas de suporte e oxigênio por cânula nasal. Depois de 2 dias de internação, ela retornou ao seu nível normal de consciência e a cefaleia desapareceu. Ela recebeu alta depois, assintomática. Tá? Isso foi um relato de caso, tá, da Rede DOR, junto com o pessoal da radiologia do Fundão. Tá? E sempre lembrar também do principal diagnóstico diferencial da hipertensão intracraniana benigna, que seria a trombose venosa cerebral, né? E lembrar que, nesses pacientes com Covid-19, a gente tem um aumento dos eventos trombóticos, trombogênicos, né? Então, tem que sempre ser afastada a trombose venosa cerebral. E, para terminar, queria deixar essa pergunta. Quando encaminhar nossos pacientes com cefaleia para avaliação médica de urgência durante a pandemia? Né? Eu trouxe alguns alertas aqui, que a gente chama também de red flags, né? E botei alguns em negrito, que seriam alertas para a gente enviar esse paciente para emergência. Como cefaleia súbita e intensa, que atinge seu nível máximo em 1 a 2 minutos. Né? Aquela cefaleia entrovoada, que faz a gente pensar na hemorragia subaracnoide. Cefaleia unilateral, de início recente, mas associada à dor cervical anterior, ipsilateral, né? Podendo ter síndrome de Horner, né? Que faz a gente pensar numa dissecção de carótida, por exemplo. Cefaleia refratária analgesia, ou a pior dor de cabeça da vida, né? Que faz a gente pensar também na hemorragia subaracnoide. Uma cefaleia de início recente, principalmente em maiores de 50 anos. Né? Cefaleia agravada com valsalva ou exercício, associada a vômitos, que faria a gente pensar numa hipertensão intracraniana. Né? Mudança do padrão de dor, né? Que não necessariamente você vai precisar encaminhar o paciente para emergência, mas você já vai ficar mais atento a essa cefaleia. A aura prolongada, né? Aquela aura que passa dos 60 minutos e que pode indicar aí um processo isquêmico em andamento, então tem que ficar ligado. Né? Cefaleia mais crise convulsiva, cefaleia nova em imunodeficiente e uma cefaleia de início recente, mais febre e alteração do nível de consciência, né? Que faz a gente abrir o olho para uma possível meningoencefalite. Tá? E aqui, para terminar, eu trouxe 2 fotos da nossa saudosa Santa Casa. Na verdade, aqui é a Rua Santa Luzia, em frente à Santa Casa. Eu não sei exatamente de que ano é essa foto, mas pelos carros estacionados aqui, pelo trilho do bonde, eu acredito que não deva ser muito recente. E do outro lado, aqui a Santa Casa, mostrando a proximidade que a Santa Casa era do mar. Né? Tá? Então, queria agradecer a todos a atenção e foi essa mensagem que eu quis deixar aí. Obrigado. Pronto. Parabéns, Felipe, excelente apresentação. E quem quiser já colocar no chat algumas perguntas, fiquem à vontade, a gente discute ao final, tá certo? Eu vou passar agora a chamar a professora Denise Nicareta, que é professora do curso de pós-graduação da PUC-Rio, é responsável pelo ambulatório de doença de Parkinson da Santa Casa, de Misericórdia do Rio de Janeiro, e da Universidade do Hospital Gafreguini, e também é professora adjunta da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio e da Faculdade de Medicina da Estácio. Então, a professora Denise vai nos falar sobre a doença de Parkinson, como estamos e o que mudou. Denise. Eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra estar com todos os nossos colegas e amigos, e especialmente com o professor Novis, né? O professor Novis, ele dá uma calma para a gente quando tem que se fazer uma apresentação de uma maneira tão diferente. Eu tenho dito que tem sido um desafio, né? Se falar através do computador. É uma coisa, não é amigável a gente não enxergar todos os nossos amigos nos olhando, mas sabendo que eles estão na sala, especialmente o professor, isso dá uma tranquilidade para a gente. Então, e agradecer, porque, mais uma vez, eu queria falar isso em público, que o professor tem uma grande participação na minha trajetória, uma participação monstruosa na minha trajetória, então eu queria deixar esse agradecimento aqui de público a ele. Então, vamos nós. Então, é um desafio, né, falar sobre
Covid-19 e doença de Parkinson. Só lembrando rapidamente, a Covid-19, através do SARS-CoV-2, ele pode provocar alterações neurológicas numa fase inicial da doença, numa fase que é chamada de intermediária e numa fase mais avançada. Nessa fase inicial, parece uma lesão direta. Então, nós teríamos como exemplo a anosmia, a própria encefalite. Na fase que é dita intermediária, provavelmente seriam síndromes parainfecciosas, como os acidentes vasculares cerebrais, as encefalopatias. E depois nós teríamos uma terceira fase, onde poderiam aparecer sintomas que são pós-infecciosos. Lembrando, a doença de Parkinson, por sua vez, é uma doença idiopática, degenerativa, lenta e progressiva, que até hoje, 203 anos após a sua descrição mais completa e mais detalhada, ainda não se descobriu a causa. Existem várias teorias, a teoria que ainda hoje continua sendo muito discutida, debatida e apoiada é a chamada teoria ecogenética, que se combinaria um fator ambiental a uma provável predisposição genética. Clinicamente se manifesta pela presença de bradicinesia e rigidez ou tremor de repouso. Para que eu diga que um paciente é parkinsoniano por doença de Parkinson, ele tem que ter 2 ou mais desses 3 sinais cardinais, mas obrigatoriamente um desses sinais cardinais tem que ser a bradicinesia. Então, para eu dizer que meu paciente é parkinsoniano por doença de Parkinson, ele obrigatoriamente tem que ter bradicinesia e rigidez ou bradicinesia e tremor de repouso, ou pode ter bradicinesia, rigidez e tremor de repouso. Mas a bradicinesia, então, é condição sine qua non para que esse paciente tenha o diagnóstico de parkinsonismo por doença de Parkinson. O que nos ajuda a fazer o diagnóstico de doença de Parkinson entre todos os quadros parkinsonianos é a assimetria, né? Ela se instala primeiro em um dimídio corporal e depois atinge o outro dimídio corporal e que apresenta uma boa resposta à levodopa. Mas cuidado que algumas formas ditas atípicas, que são outras formas de parkinsonismo, podem também no início ter uma boa resposta à levodopa. Então isso não é prova terapêutica, é um dado a mais para nos ajudar a afirmar o diagnóstico. Em geral, acomete 2 homens por uma mulher e se inicia por volta dos 55, 60 anos de idade, mas pode mais raramente começar antes dos 45 anos, quando é chamada doença de Parkinson de início precoce, e mais raramente ainda antes dos 20 anos, quando é chamada doença de Parkinson juvenil. Então, o que aconteceu com as doenças neurodegenerativas e quando é em contato com essa nova condição que é chamada, então, de Covid-19? É lógico que todas as doenças neurodegenerativas, e aí não só a doença de Parkinson, atingem esses pacientes que são mais vulneráveis pela própria idade, pelas limitações impostas pela doença, especialmente na doença de Parkinson, onde nós vamos ter limitações motoras. O isolamento social, né, levando a alterações psiquiátricas, a manifestações neuropsiquiátricas, especialmente em relação a quadros de ansiedade, vários pacientes tendo ataques de pânico, tendo alterações ligadas a essa esfera, e justamente também pelo fato do confinamento, a imobilidade motora, e onde na doença de Parkinson isso então é comprometedor. Quais as perguntas? Eu montei esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, através de perguntas. Então, acho que a primeira pergunta que todos nós nos fazemos é: pacientes com doença de Parkinson, eles têm um risco aumentado? Eles estão mais suscetíveis à infecção pela Covid-19? O que os trabalhos têm mostrado até agora é que aparentemente não. A prevalência entre controles e pacientes com DP nesse trabalho, que foi feito na região da Lombardia, uma das regiões mais afetadas no mundo pela Covid-19, mostrou que a incidência entre os controles e a prevalência entre os controles e os pacientes com doença de Parkinson, ela é relativamente a mesma.
dentre os pacientes com doença de Parkinson, quais são os mais suscetíveis a desenvolverem a COVID-19? Os idosos, aqueles com mais tempo de doença, em geral os que já têm um comprometimento cognitivo e pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Mas é muito interessante que isso é um dado clínico, é um dado que nós observamos no nosso dia a dia e que foi referido em um dos trabalhos, que chamou atenção para o fato da incidência de hipertensão arterial sistêmica nos pacientes parkinsonianos, ela não ser alta. Então, isso, teoricamente, não seria um grande fator. Uma outra pergunta que foi feita é: será que haveria algum fator de proteção? E um desses trabalhos que justamente avaliava o fator de risco, que é o trabalho de Fasano e colaboradores, que foi publicado agora recentemente, eles observaram que nos pacientes que foram estudados, nesse grupo específico de pacientes que foi estudado nesse trabalho deles, parece que a ingesta de vitamina D teria algum efeito neuroprotetor. Ou melhor, teria efeito não neuroprotetor, desculpe, mas o efeito em relação à infecção. E por quê? Eles ficaram pensando durante várias semanas, vários mecanismos foram propostos, e um deles que foi levantado, então, seria que a vitamina D diminuiria a concentração de citocinas inflamatórias. Mas eles chamam atenção, terminam o trabalho pontuando que são necessários maiores estudos randomizados e outros estudos para ver se essa observação, então, ela vai ser confirmada. Uma outra pergunta que todos nós nos fizemos é se pacientes, por exemplo, pacientes com doença de Parkinson, que estivessem em uso de amantadina, que nós sabemos que é uma droga antiviral, ela foi desenvolvida como antiviral, teria alguma proteção. E o que esse mesmo trabalho mostrou é que, a princípio, não houve nenhum efeito significante em relação à proteção dos pacientes que faziam uso de amantadina e a sua suscetibilidade, então, ao SARS-CoV-2. Os sintomas, né? O paciente com doença de Parkinson e que desenvolva COVID-19, ele tende a piorar? Sim, como na maioria dos quadros infecciosos, isso todos nós sabemos. Qualquer paciente com doença de Parkinson que passe por um processo infeccioso, seja ele viral ou bacteriano, ele piora o quadro motor. Então, aqui na COVID-19, parece também que nós não temos uma grande diferença em relação a esse comportamento frente às infecções. Em relação à hospitalização, o que a maioria dos trabalhos mostrou é que o índice de hospitalização de pacientes com doença de Parkinson foi menor. Provavelmente por serem pacientes mais fragilizados, se evitou, então, ao máximo, encaminhar esses pacientes para hospitalização, tentando mantê-los a maior parte do tempo em casa, lógico, quando possível, e tratando, então, em ambiente domiciliar e não ambiente hospitalar. A outra pergunta que deve ser feita é: qual o desfecho dos pacientes parkinsonianos que contraíram a COVID-19? Essa pergunta ainda é muito cedo para ser respondida, porque nós precisamos de mais tempo, de 6 meses a 1 ano, talvez mais, para avaliar qual foi o impacto nesses pacientes com doença de Parkinson que desenvolveram a doença. Não se tem ainda nenhum dado consistente para que se possa se estimar se realmente houve um impacto ou não houve, se esses pacientes pioraram do ponto de vista motor ou vão piorar do ponto de vista motor ou do ponto de vista não motor. Esse trabalho foi um trabalho muito interessante, em que eles fizeram uma reunião dos pacientes com doença de Parkinson que desenvolveram a COVID nesse centro em Pádua e no King's College em Londres. Esse centro de Pádua tem 1.022 pacientes catalogados e apenas 2 pacientes desenvolveram a COVID-19. Eram 2 senhoras que moravam em nursery homes, que eles chamam, que são asilos. Ambas se encontravam em fase avançada. Uma evoluiu com deterioração cognitiva, alucinação e óbito, e a outra paciente ficou assintomática. Já dos pacientes do King's College, em Londres, eram desse centro ligado ao King's College, são 4.000 pacientes, 8 pacientes desenvolveram a COVID-19, sendo 6 homens e 2 mulheres,
todos com mais de 60 anos, todos tinham comprometimento motor grave e tiveram sintomas não motores agravados. Dentre esses sintomas não motores agravados, especialmente a fadiga. A gente sabe que a fadiga pode ser um dos sintomas da Covid-19, nós sabemos que a fadiga pode ser um sintoma não motor da doença de Parkinson, então talvez combinasse, houvesse uma combinação da fadiga da doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, com a do Covid-19, uma doença infecciosa. Apenas 3 pacientes evoluíram para o óbito, e todos eles evoluíram para o óbito por conta da pneumonia relacionada ao Covid-19. Esse trabalho ele chama a atenção que talvez o número de óbitos esteja subestimado. Por quê? Porque esse trabalho foi feito por telefone, nem todos os pacientes puderam ser contactados. Um dado que eu achei interessantíssimo é que muitos telefones estavam errados, isso acontece muito conosco. Nós temos agenda e colocando sempre o telefone do paciente ao lado, caso precise desmarcar, e invariavelmente o telefone mudou, o telefone teve alguma anotação errada, então lá também houve o mesmo tipo de problema que nós às vezes passamos aqui. Então eles levantaram essa dúvida se o fato desses pacientes que não foram contactados, talvez não houvesse entre esses óbitos por conta da doença e que então, porque não foram contactados, não se contabilizou. Em termos de recomendação, existe alguma recomendação diferente para os nossos pacientes? Não, é manter o isolamento social, não procurar as emergências, salvo exista uma necessidade, ainda que hoje nós saibamos que a incidência e prevalência da Covid-19 nos nossos hospitais, tanto da rede privada quanto da rede pública, tenha diminuído bastante. Cirurgias eletivas, aqui no caso, as específicas ligadas à doença de Parkinson, como a implantação do estimulador cerebral profundo, devem ser postergadas. Sempre que possível, fazer o atendimento desses pacientes por telemedicina, não expor esses pacientes aos ambientes hospitalares e, acima de tudo, não deixar de fazer exercícios, mesmo que esses exercícios sejam virtuais. Eu estava conversando com colegas e com pacientes meus, se a gente pode dizer que essa pandemia trouxe alguma coisa de positivo, foi eles perceberem, aqueles que ainda não tinham percebido, a importância da reabilitação física para os pacientes com doença de Parkinson. Todos os meus pacientes que tiveram que parar a fisioterapia por conta do isolamento social, por medo de contato com os profissionais de área de saúde, pioraram, todos. Eu não tenho um paciente que não tenha ligado se queixando que piorou muito em relação à mobilidade. Então, esses cuidados gerais são os cuidados, enfim, com os nossos pacientes parkinsonianos. Mas eu acho que a pergunta que é a mais preocupante, né, e é que vai nos fazer seguir esses pacientes por bastante tempo, é a seguinte: será que os pacientes que tiveram Covid-19, eles têm o risco de desenvolver a doença de Parkinson? E por que a gente pensa nisso? Aí se volta lá a teoria do Braque. O Eiko Braque foi um anatomopatologista que, em 2003, ele publicou um trabalho em que ele levantava a possibilidade que da porta de entrada para a doença de Parkinson, considerando esse fator genético e considerando o fator ambiental, fosse ou via nasal ou via trato gastrointestinal pela ingesta de alguma substância, então contato com alguma substância. E hoje nós sabemos que um dos sintomas da Covid-19 é justamente a hiposmia, a anosmia e consequente ageusia. A prevalência, dependendo do país, de hiposmia e anosmia na doença de Parkinson chega até em 88% dos casos. Ela é manifestação inicial em 12% dos casos. O meu afilhado, ele só teve hiposmia e foi confirmado com PCR. Realmente que era Covid-19, ele recuperou em aproximadamente 3 semanas. Ele não teve nenhuma outra manifestação. E é interessante que ela não vem acompanhada de sinal de rinite, diferente do que acontece nos resfriados, nos estados gripais.
Então, a pergunta é, da mesma maneira que que nós nos remetemos à teoria do Braque em relação à porta de entrada para esse provável fator ambiental na doença de Parkinson, uma dessas portas de entrada ser através da cavidade nasal, e agora aqui na Covid-19 também nós temos essa entrada, será que isso pode facilitar? A gente vai ter que seguir esses pacientes, isso não tem no momento nós não temos outra expectativa. E lembrando que a hiposmia na doença de Parkinson ela é o que se chama de sintoma pré-motor, ela antecede em vários anos o diagnóstico da doença. Alguns autores chegam a falar em até 8, 9, 10 anos ou até mais anos precedendo o diagnóstico. Então, esses pacientes terão que ser seguidos. Esse foi um caso publicado de uma profissional da área de saúde que apresentou como manifestação anosmia e aí depois, essa é na fase inicial, e depois se vê que ela teve uma atrofia bulbar, do bulbo olfatório, perdão. Então, se sabe também que nós temos anticorpos contra coronavírus em líquor de pacientes com doença de Parkinson, aí não o SARS-CoV-2, mas outros coronavírus, e aí baseado nessas informações, então, que nós discutimos antecedendo esse slide, nós perguntamos, será que isso pode realmente, um quadro infeccioso numa pessoa predisposta pode induzir a neurodegeneração? Por outro lado, existem poucas publicações sobre parkinsonismo associado a viroses respiratórias. Então, isso deixa sempre uma pergunta, será que realmente existe essa possibilidade? Nós não sabemos ainda. Então, qual é o futuro, né? Como é que nós vamos responder de forma adequada essas perguntas? É seguindo os pacientes com Covid-19, independente desses pacientes terem tido sintomas neurológicos ou não. É importantíssimo que eles sejam seguidos para ver se lá na frente alguma alteração vai acontecer. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi uma honra participar desse webinar. Obrigada. Muito obrigada, Denise. Excelente. Ai, desculpa. Nada. Muito obrigada, Denise. Excelente apresentação, como sempre. Muito interessante essa colocação, né, da entrada pelo bulbo olfatório relacionado ao início dos sintomas não motores do Parkinson, para a gente realmente pensar, né? Vai ter que se pensar e seguir esses pacientes. Parabéns. E agora, dando continuidade, vamos chamar a professora Maria Emília Andraus, que ela é professora também no curso de pós-graduação em neurologia da PUC, é responsável pelo setor de eletroencefalografia da Santa Casa, da enfermaria do professor Novis, e é professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFRJ e do programa de epilepsia de epilepsia e vídeo EEG também da UFRJ. Obrigada, Maria Emília. Ela vai nos falar, então, sobre as epilepsias, o que mudou. Obrigada, Maria Lu. Eu agradeço muito o convite, é uma honra, uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Agradeço muito ao professor Novis também, por tudo que ele já fez por mim e por todos nós e continua fazendo. E parabenizar também a Denise, a professora Denise e ao professor Felipe pelas excelentes apresentações. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Pronto. Eu vou falar então sobre epilepsia. Epilepsia, por definição, é uma predisposição cerebral duradoura ao desenvolvimento de crises epiléticas não provocadas ou reflexas e é caracterizada clinicamente pela ocorrência de manifestações paroxísticas e recorrentes que são decorrentes da ativação anormal, excessiva e sincrônica de muitos neurônios cerebrais, que são os grandes neurônios piramidais corticais. Tudo com a classificação da Liga Internacional contra a Epilepsia de 2014, a ILAE, para que uma pessoa seja considerada com epilepsia,
ela tem que ter apresentado pelo menos 2 crises não provocadas ou reflexas que tenham sido separadas por um intervalo superior a 24 horas, ou uma crise não provocada ou reflexa com um risco de recorrência geral de cerca de 60% ocorrendo nos 10 anos seguintes, tá? E isso é usado individualmente, ou na presença de uma síndrome epilética diagnosticada. Por exemplo, um paciente que teve uma única crise, mas durante a investigação ele fez um eletrocardiograma que evidenciou, por exemplo, alterações compatíveis com epilepsia mioclônica juvenil, e um paciente que teve uma crise no despertar, uma crise tônico-clônica generalizada ou uma crise mioclônica. Epilepsia é considerada resolvida, entre aspas, quando um indivíduo está controlado e fora da faixa etária de uma síndrome epilética idade dependente. Então, por exemplo, a gente sabe que na epilepsia rolândica, os pacientes apresentar crises até os 16 anos e ela entra em remissão espontânea, ela costuma ser idade dependente, tá? Então, quando o paciente está controlado e já fora da faixa etária relacionada àquela síndrome epilética, ele pode ser considerado com epilepsia resolvida. É lógico que ele tem que ser acompanhado ainda. Ou a pessoa está livre de crises há pelo menos 10 anos e fora do uso de fármacos antiepiléticos nos últimos 5 anos. Em relação à epidemiologia, epilepsia é a 4ª doença neurológica mais comum, com uma prevalência mundial estimada em cerca de 10 por 1.000 habitantes. A prevalência no Brasil é estimada em cerca de 2 milhões de pessoas acometidas, e é uma doença que pode se iniciar em todas as faixas etárias, principalmente na infância ou na adolescência, mas também apresenta uma elevada incidência de início em idosos, particularmente pela maior ocorrência de doenças cerebrovasculares e de lesões tumorais em indivíduos dessa faixa etária, em idosos. A mortalidade em epilepsia é 2 a 3 vezes maior na população em geral, e isso se deve a uma série de fatores. Esses indivíduos eles estão mais propensos a acidentes com quedas, atropelamentos, aumentos em decorrência de crises epiléticas. Eles podem apresentar status epiléticos, aumentando o risco de morte com broncoaspiração, tudo isso elevando a mortalidade, além da ocorrência em alguns indivíduos de morte súbita e em epilepsia, ou SUDEP, que ocorre não especialmente, mas está mais associada a indivíduos que apresentam epilepsias crônicas de difícil controle, com crises tônico-clônicas generalizadas, principalmente durante o sono. É uma doença que atinge todos os grupos socioeconômicos, embora a gente saiba que estudos têm demonstrado que ela costuma ser mais prevalente, especialmente a epilepsia de difícil nos grupos socioeconômicos menos favorecidos por uma série de fatores. Tá? A epidemiologia ela é dividida basicamente em causas genéticas. Existem genes identificados associados a tipos específicos de epilepsia, estruturais, metabólicas, imunes, que vêm sendo cada vez mais descritas, né, observadas, descritas, e a COVID-19 pode ser que venha a aumentar a incidência de epilepsia pós-infecciosa como uma causa autoimune para epilepsia. Epilepsia pode ter causas infecciosas e causas desconhecidas também. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para falar sobre as causas imunes, porque pode ser que isso venha até ocorrer com a COVID, a gente ainda não sabe, tá? Então, por exemplo, a encefalite antirreceptor de N-metil-D-aspartato, anti-NMDAR,
né, que é um receptor de superfície celular neuronal. É uma doença que foi observada inicialmente em 2005 em mulheres com teratoma ovariano e descrita em 2007 pelo mesmo grupo de Dalmau de Barcelona, que apresenta um início agudo ou subagudo, com alterações comportamentais, manifestações psiquiátricas. Os pacientes podem também já se apresentar inicialmente com crises epiléticas. Alguns pacientes podem evoluir com ventilação, necessitando de ventilação mecânica e alteração da consciência, tá? E numa fase mais subaguda da doença, quando já predominam os sinais e sintomas provocados por alterações subcorticais, esses pacientes podem ir com movimentos involuntários anormais, tá? E esses movimentos, eles podem ser progressivos. Importante aqui é chamar a atenção que existe um padrão eletroencefalográfico, que é Extreme Delta Brush, que pode ser encontrado em até 30% dos pacientes, especialmente daqueles que evoluem com formas graves de encefalite anti-NMDA. E dentro desse contexto da doença, de encefalite com alteração comportamental, com crises epiléticas, com irritação, esse padrão Extreme Delta Brush, ele até o momento só foi associado à encefalite NMDA, tá? E por que isso é importante? Porque a gente sabe que no nosso meio é muito difícil, às vezes impossível, a gente conseguir fazer, pelo menos no momento que a gente gostaria de fazer, um diagnóstico por dosagem de anticorpos. Quando você se depara esse contexto clínico com um eletroencefalograma mostrando um Extreme Brush, você já está mais do que autorizado a abordar aquele paciente como tendo uma encefalite anti-NMDA. Tá? Como eu disse, até o momento só foi associado a esse tipo de encefalite e esses pacientes podem se beneficiar do uso de corticoterapia ou de imunoterapia, tá? Numa abordagem diferente do que seria se não houvesse essa suspeita ou esse diagnóstico de encefalite autoimune. Tá? Eu coloquei aqui o surfista para a gente lembrar que é um padrão de alentecimento difuso, uma onda larga, né? Uma onda lenta, delta, com atividade beta sobreposta, né? Que lembra até esses respiros da onda, caracterizando o padrão Extreme Delta Brush. Esse aqui é um estudo da Universidade de Oxford, que foi realizado há alguns anos, onde eles avaliaram 201 pacientes que tiveram um diagnóstico de epilepsia focal recente, e eles observaram que a maioria dos pacientes era anticorpo negativo, tá? Mas uma parcela relativamente significativa de 7% dos pacientes apresentavam positividade para algum anticorpo que levou ao diagnóstico de uma causa autoimune para essa epilepsia. Tá? Então, lembrar da possibilidade desse diagnóstico, e pode ser da pandemia, a gente sabe com isso numa escala maior, a gente ainda não sabe. Bom, de acordo com a classificação da ILAI de 2010, as crises elas podem ser divididas em crises de focal, crises de início generalizado e crises de início desconhecido. As crises de início focal seriam aquelas crises originadas primariamente dentro de redes, tá? E aqui a palavra mais importante é redes, limitadas a um hemisfério cerebral, podendo ficar bem localizadas ou não, ou serem mais espalhadas, evoluírem de uma maneira generalizada, tá? E as crises generalizadas seriam aquelas originadas em que rapidamente distribuiriam ou distribuem as descargas bilateralmente, não necessariamente incluindo o córtex inteiro, podendo mesmo ser assimétricas, tá? E o que é importante aqui é que, a partir desse conceito, a ILAI assumiu, mesmo as crises consideradas de início generalizado,
elas podem ter um início focal, mesmo até subcortical. Isso vai ficar na dependência de que tipo de rede e de como essa rede está sendo acometida. Então, ela pode ter um início focal, mas as descargas, na dependência do tipo de rede acometida, podem estar distribuindo essas descargas muito rapidamente, tá? E as crises de início desconhecido. A investigação diagnóstica, o diagnóstico de CIA, ele é primário diagnóstico clínico, mas às vezes a gente se depara com algumas dificuldades, tá? Então, o que compõe o diagnóstico da epilepsia? Uma anamnese bem feita, exames laboratoriais, eletroencefalograma de rotina. O eletroencefalograma de rotina, ele pode ser normal em até 50% dos pacientes, o primeiro eletroencefalograma, o que não exclui o diagnóstico clínico de epilepsia, e ele pode ser normal repetidamente em até 10% dos, ou ele pode já também mostrar atividade epileptiforme. Aqui a gente observa a atividade epileptiforme composta por ondas agudas e algumas pontas na região direita de um paciente que apresentava atrofia do hipocampo direito, confirmado na ressonância magnética, que é o exame considerado padrão ouro de imagem para o diagnóstico de epilepsia, para a investigação diagnóstica. E quando esse foi o caso desse aqui, que apresentava essas alterações interictais, essa ressonância magnética com uma atrofia do hipocampo e um aumento de sinal na sequência em flare, esse apresentando epilepsia de difícil controle, ele foi submetido à monitorização prolongada por videoeletroencefalograma, tá? Para a gente poder determinar se as crises elas realmente originavam nessa região, e isso foi determinado aqui, que esse paciente com epilepsia temporal tinha crises iniciadas na região temporal direita. E esse paciente foi, então, submetido à cirurgia da epilepsia. Então, o diagnóstico de epilepsia ele é feito com base na anamnese, exames laboratoriais para investigar se o paciente tem alguma outra condição, diabetes, insuficiência renal, alterações hepáticas, eletroencefalograma de rotina, neuroimagem, incluindo a ressonância magnética, e nos casos especialmente de epilepsia de difícil controle, avaliação pré-cirúrgica ou na suspeita de crises dissociativas mimetizando epilepsia, as condições mimetizando epilepsia, a monitorização prolongada por vídeo EEG. O tratamento medicamentoso, ele costuma ser eficaz em cerca de 60% a 80%, de 60% a 80% ficam livres de crises com o uso de fármacos antiepiléticos considerados primeira linha para o seu tipo de crise. Existem alguns fármacos que não funcionam ou pioram determinados tipos de crises, de crises associadas a algumas síndromes epiléticas, então é importante direcionar o fármaco para o tipo de crise que o paciente apresenta, e cerca de 20% a 40% permanecem com crises resistentes ao uso de fármacos epiléticos considerados primeira linha, tá? E esses pacientes, então, são considerados pacientes com epilepsia de difícil controle e, na medida do possível, eles devem ser referenciados para um centro de investigação de epilepsias. Esse gráfico ilustra a evolução dos fármacos antiepiléticos. Então, a gente observa que no final dos anos 80, início dos anos 90, começaram a surgir os novos fármacos antiepiléticos, e hoje em dia se preconiza que dê preferência ao uso de novos fármacos quando se for iniciar um tratamento para epilepsia, não porque eles sejam eficazes, eles não são considerados mais eficazes que os fármacos mais antigos, mas eles estão associados a uma menor incidência de efeitos colaterais e, portanto, a uma maior adesão ao tratamento, a uma melhor tolerabilidade, levando a melhor adesão ao tratamento por parte dos pacientes.
não medicamentoso, a gente pode lançar mão dele quando o paciente apresenta epilepsia de difícil controle. Isso não significa que o paciente não vá continuar com a medicação, tá? Ele é um tratamento adjuvante. Em alguns casos de cirurgia, na grande maioria, você até consegue retirar o fármaco depois de algum tempo, tá? A cirurgia feita em cerca de 25% dos pacientes com epilepsia de difícil controle, costuma ter um resultado muito bom, principalmente quando relacionada à cirurgia para epilepsia do lobo temporal. A estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda, que elas são feitas por meio de implantes de dispositivos que, no caso do VNS, que é o estimulador do nervo vago, por meio do nervo vago, esses dispositivos geram impulsos que alcançam o córtex cerebral, aumentando o limiar para a crise convulsiva. Tá? É considerado um tratamento paliativo, porque ele não vai para o paciente, ele vai melhorar, ele vai diminuir o número e a intensidade das crises, e ele vai estar indicado tanto o VNS quanto o DBS, no qual os estímulos eles são levados diretamente para o córtex cerebral, eles vão diminuir a frequência e a intensidade das crises. Tá? A dieta cetogênica, ela pode ser lançada em alguns casos, é uma dieta pobre em carboidratos, média em proteínas e alta em gorduras. O cannabis medicinal, que já há uma previsão para começar a ser comercializado no Brasil. Realmente, ele foi usado para as crises relacionadas à síndrome V e aos ataques de queda, os drop attacks da síndrome de Lennox-Gastaut, mas na dependência do caso, se as outras medidas falharem, esse paciente pode se beneficiar, dependendo da avaliação médica, do uso da cannabis medicinal. E o que é extremamente importante e faz parte do tratamento, a melhor compreensão das epilepsias e das suas comorbidades e consequências. Sabe que o paciente com epilepsia, ele sofre de depressão, ele sofre preconceito, ele sofre estigma, ele muitas vezes torna o tratamento, ele acha que ele não é capaz, tá? Quando, na verdade, a epilepsia por si só não incapacita ninguém a ter uma vida normal, a ter uma vida produtiva, laborativa, social, adequada. Tá? Então, é extremamente importante a melhor compreensão das epilepsias e das comorbidades e consequências. Em relação ao Covid-19, o que a gente sabe, né, o que eu vou falar é meio parecido com o que a professora Denise falou, a gente não notou grandes diferenças em relação à epilepsia. A gente sabe que cerca de 25%, isso pode chegar até 40% em algumas séries, dos pacientes infectados pelo Covid-19, eles podem ter envolvimento com a doença do sistema nervoso e cerca de 2% podem apresentar pelo menos uma crise epilética no curso da doença. Tá? Isso pode estar relacionado à encefalite viral, uma ação direta a encefalopatia tóxico-infecciosa, devido às citoquinas inflamatórias que são liberadas, e a doença cerebrovascular aguda. A pergunta que se faz: as pessoas com epilepsia apresentariam uma maior probabilidade de serem infectadas pelo Covid-19. Inicialmente, o CDC achou que sim, mas depois várias sociedades ligadas à epilepsia, como a Sociedade Americana de Epilepsia, acharam que não, que epilepsia pacientes com epilepsia parecem não apresentar maior probabilidade de serem infectados pelo Covid-19. E aí, o que se deve fazer é considerar os de risco, que aí sim gerariam uma maior vulnerabilidade desses pacientes, principalmente
a presença de hipertensão arterial e de diabetes mellitus. Existe evidência de que o coronavírus possa desencadear crises epiléticas em pessoas com epilepsia. O que se observa, como em qualquer outra doença infecciosa, é que a presença de febre pode levar a uma maior suscetibilidade a ocorrer crises no curso da doença. Tá? E o que se preconiza para os pacientes com epilepsia é em relação à prevenção de crises. Orientar da melhor maneira possível a adesão medicamentosa, evitar mudanças na medicação, mesmo que o paciente esteja controlado e você já estivesse pensando em fazer uma redução gradual, uma retirada gradual de fármacos antiepiléticos, evitar isso agora, nesses tempos de pandemia, e ter garantido o suprimento de medicação para o paciente. Tá? Sempre orientar o paciente quanto a não deixar faltar a medicação para o controle das crises. Existem algumas interações medicamentosas de fármacos antiepiléticos e fármacos que podem ser utilizados no tratamento da Covid-19, principalmente alguns antirretrovirais. Tá? Não cabe aqui na palestra eu falar de cada um individualmente, mas a gente sabe que o Evitiracetam, ele até o momento não evidenciou interação com esses antivirais, desculpa, eu falei retrovirais, antivirais, tá? E a carbamazepina, a fenitoína, o barbital e a primidona foram os fármacos antiepiléticos que apresentaram maior interação. E os efeitos da Covid-19, então, em pacientes com epilepsia de início recente, pacientes que não tinham epilepsia, passaram a ter epilepsia, foram acometidos pela Covid-19, ele permanece esclarecido, tá? E provavelmente associado à presença de encefalite ou à encefalopatia tóxica pelas citoquinas inflamatórias ou a doença cerebrovascular aguda, tá? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço a grande oportunidade e foi uma honra para mim, está sendo uma honra participar. Obrigada. Muito obrigada, Maria Emília, pela apresentação excelente. E todas as palestras foram ótimas. Acho que abordamos cada tema de forma bastante ampla. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou vendo aqui no chat. Eu tenho algumas perguntas, mas vou dar prioridade. Liga o seu vídeo. Desculpa, professor. Obrigada. Tem uma pergunta da Poliana, né, direcionada ao Felipe. Se além da cefaleia ser associada ao início dos sintomas, é comum a permanência da cefaleia após o COVID, né? E quais as possíveis complicações que podem estar relacionadas? E por que permanece esse sintoma, apesar do bom estado geral dos pacientes? Vamos lá. Como eu falei, o mais comum é a gente ter a cefaleia no início dos sintomas, né? Pelo quadro viral sistêmico, né? Mas ela pode apresentar, o paciente pode apresentar cefaleia a partir, né, do 7º dia, pela tempestade inflamatória, tempestade de citocinas, né? Além disso, alguns pacientes têm alguns relatos de pacientes mantendo cefaleia mesmo após o fim da infecção, né, que pode estar associado a esses quadros de aumento de pressão intracraniana, né, de hipertensão intracraniana benigna, né? Isso ainda está muito novo, né? A gente tem que ir acompanhando, mas tem que ficar ligado nesse diagnóstico. Maria Lúcia, pode falar, professor. Posso fazer uma pequena complementação que o Felipe falou? Eu tive informação de 2 casos, exatamente de Covid-19, que sobreviveram, mas ficaram com uma cefaleia permanente. Quando eu conversei com eles no telefone, nitidamente era uma cefaleia de tensão emocional. E ambos me disseram, curiosamente, mesma coisa: doutor, eu tive aquela doença que mata todo mundo. Então eu estou apavorado. Mas você não ficou curado?
Não, fiquei curado da crise, mas a doença eu continuo a ter. Então, essa situação emocional em que a televisão fica bombardeando, se você perceber a diferença entre número de casos e número de mortes, não é para ficar apavorado. Ou você morre na fase aguda, ou se você tem e se livra dos sintomas, não tem havido casos de recidiva. Então, mas entre as cefaleias que você pode ter ligado ao Covid-19 é o medo da doença. Porque ela foi apresentada como uma doença de uma gravidade extrema e que tem um alto índice de morte. E todos nós temos um ou outro conhecido que morreu de Covid-19. Então, a pessoa que não conhece bem a doença, do leigo, ele pode ter uma cefaleia de tensão emocional enquanto ele não resolver aquela situação dele. Eu acho que entre as cefaleias pós-Covid-19 deve incluir a cefaleia de tensão emocional. O que você acha, Felipe? Perfeito, professor. Com certeza, né? É um quadro que leva o paciente a um nível de tensão muito grande, né? É uma experiência de quase morte, né? Quando ele vai para casa, ele sofre uma influência negativa da família. Porque ele quer tomar um copo de água gelada, está com calor. Aí a mulher sai e diz, não toma nada gelado, você teve uma doença gravíssima, não sei o que. E o sujeito vai se sentindo como o abominável Homem das Neves, quer dizer. Tem que, inclusive, dar um apoio psicológico a esses doentes que passam pelo Covid-19. Porque há hoje uma neurose mundial a respeito da pandemia. E há pessoas fazendo coisas do arco da velha por causa disso. Por outro lado, há um grupo enorme que menospreza a pandemia. Eu acho que toda essa insegurança, né, nessa situação gera muita ansiedade nas pessoas com doenças e nas pessoas sem doença. Né? Hoje mesmo eu estava lendo um trabalho da Universidade de Colômbia que eles relataram o caso de um paciente Covid positivo, negativou o PCR e 3 meses depois teve um novo quadro respiratório com hipoxemia, um pouco mais importante do que inicial, com PCR novamente positivo. Então, todas essas incertezas, fora os ataques da mídia, né, políticos e não políticos, essas incertezas todas do que nos espera, vamos dizer assim, piora todas essas doenças crônicas, por exemplo, o parkinsoniano, né, como a Denise falou, na impossibilidade de exercer de fazer a sua fisioterapia, piorar os seus sintomas motores. Quer dizer, esse foi o lado bom do Covid, vamos dizer assim, que mostrou para eles, como a Denise falou, né, que quão importante é a fisioterapia, uma tecla que a gente sempre insiste muito e eles não valorizam, a não ser quando deixam de fazer, né? Então, só percebem aí. Né, tem todo esse lado da doença que afetou muito a todos nós, né? E a gente não vê, por exemplo, o que se pensou, como as crises de enxaqueca têm muita relação com o estresse, será que a gente veria mais crises, uma frequência aumentada de crise de enxaqueca? E aparentemente não é muito isso que a gente tem visto, né, Felipe? Eu me lembro, Maria Lúcia se lembra disso, o Morrice, ele desenhava um círculo e botava uma estrela e dizia enxaqueca num, cefaleia em salvas no outro, cefaleia de tensão emocional. E dizia, qualquer pessoa pode ter as 3. Ou então, você tem um que só tem enxaqueca, outro que só tem cefaleia em salvas, outro só tem cefaleia de tensão. Mas ele dizia, o mesmo doente pode ter, em períodos diferentes da vida, essa manifestação. Pelo que eu tenho percebido, no Covid-19 é decorrente dele, porque é o medo que o sujeito tem dele, mas não é uma ação como se fosse um encefalite, como se fosse uma coisa desse tipo. Eu acho que tem que incluir isso. Concordo com o senhor. Tem uma pergunta aqui no chat, assim, além de monitorar os pacientes com anosmia e ageusia por Covid-19, existe alguma proposta de intervenção para evitar uma possível evolução para a doença de Parkinson?
Na verdade, não tem intervenção porque a gente não sabe se isso vai acontecer. Isso é uma pergunta, isso é uma suposição. Mesmo a teoria do Braque, que levanta a possibilidade do início da doença ser pelo nariz, né, pela região nasal ou pelo trato gastrointestinal, é uma teoria. Isso não foi confirmado. Então, a gente tem que seguir esses pacientes para saber se essa teoria vai virar verdade ou não. Então, infelizmente, não. Mas não, de maneira nenhuma significa que esses pacientes vão desenvolver a doença de Parkinson. A gente só precisa seguir. São concomitâncias, e não um dependendo do outro. Exato, exato. Tem uma outra pergunta aqui no chat, falando de epilepsia, se a epilepsia decorrente do COVID teve uma característica mais importante como tipo de crise sempre mais semelhante ou uma região mais acometida, Maria Emília? O que vem sendo relatado na literatura é isso mesmo, é um possível aumento nos pacientes que já têm epilepsia, naqueles pacientes em vigência de febre, né, como em qualquer outra doença infecciosa. E nos pacientes que têm uma epilepsia de início relacionada à COVID, começaram a ter epilepsia durante a COVID, aí sim é epilepsia, né? Provavelmente por algum dano focal, provocado por encefalite ou por doença cerebrovascular ou pela atividade de citoquinas. Aí seria uma epilepsia focal. Aí outro dado importante também que a gente vê a nível ambulatorial, a gente tem visto as pessoas com medo do deslocamento não vão até o hospital para buscar suas receitas, né? Agora a gente está com a facilidade da receita eletrônica e tudo mais, mas eles por não quererem se contaminar, deixam de ir, diminuem as doses, e isso é um risco muito grande, a gente sabe, para o aumento do número das crises epiléticas, né? Que é uma coisa que a gente sempre é enfatizado você orientar bastante o paciente em relação a isso, a manter, a garantir que vá ter a medicação. Ele, por exemplo, lá no Hospital do Fundão, o que a gente, o paciente foram desmarcadas as consultas, mas eles vão ao ambulatório, eles ficam no ambulatório porque sempre vão pacientes lá e os pacientes vão principalmente em busca de receita, então os pacientes recebem as receitas. No vídeo EG fica sempre um médico e um técnico de EG e os pacientes podem ligar para lá e eles são orientados, às vezes orientado em relação à ocorrência de crise, às vezes orientados em algum ajuste de medicação que precise para controlar melhor a crise. E com relação aos próprios cuidados da pandemia. E a telemedicina, quando possível, né? E quando necessária também. Uhum. Alguma outra pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Leonardo, professor Oswaldo Nascimento, que está aí presente, obrigada. Professor Novi. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo alto nível das apresentações, e eu fiquei aqui muito curioso de ouvir outros colegas, visto que nós temos um grupo acompanhando o problema da Covid, mas eu concordo plenamente com o professor Sérgio e com todos que palestraram, de que essa relação direta das chamadas síndromes neurológicas associadas ao Covid, tem que ter muito cuidado com isso, a interpretação. E nós estamos fechando agora, a Xênia tem participado ativamente desse estudo, e nós não temos visto aumento de síndrome de Guillain-Barré, de encefalite, nada disso. Quer dizer, funciona muito mais a cabeça das pessoas, e o professor Sérgio chamou atenção para isso, né? Do que propriamente uma relação direta como víamos na época do Zika vírus, em que aquele sim desenvolve o neurotropismo, alterou a neurologia do desenvolvimento, aparecendo a microcefalia, coisa que nós não vemos agora com a Covid. Então, o SARS-CoV, o grande problema é essa cascata toda
de reação imunológica, a lesão endotelial, foi muito bem discutida, quer dizer, muito bem apresentada, e eu dou os parabéns aí pela iniciativa. Muito bom, gostei muito. Oswaldo, Sim. olha aqui, outro dia na reunião da Academia de Medicina, que está sendo também virtual, eu disse o seguinte ao sujeito que fez uma conferência em que ele ligou o Covid a um bando de coisas. Então, o Covid é um... Aí eu disse a ele, olha, a minha sensação é que a pessoa que tem Covid não está protegida de nenhuma outra doença. Exatamente. Amanhã o sujeito aparece com câncer de pâncreas e teve Covid. Ah, está vendo? O Covid dá câncer de pâncreas. O pobre do Covid ficou responsável por todos os pecados do mundo. Eu me senti até um pouco aliviado. Mas, de qualquer maneira, tem que se colocar as coisas no lugar. Por exemplo, a Denise, eu adorei, porque ela é a favor do exercício virtual. Não entendo como é que fica. Então, agora, você fará todo dia os exercícios que os médicos me pedem para fazer, porque é uma chatura. Então, já que você faz exercício virtual, eu ficarei quieto na minha casa, ligamos o Zoom e você faz os exercícios. Porque esse negócio de virtual está me apavorando, porque como seria muito mais agradável essa reunião num auditório. Com certeza. Todo mundo Com certeza. terminava, a gente batia um papo, conversava, mas como é que está lá na Fluminense, como é que está lá no Fundão, como é que está na Santa Casa. Isso terminou no virtual. Então, para mim, é um perigo. O virtual é mais perigoso que o Covid. Eu acho. Ao sair da pandemia, vai virar tudo virtual. A parte, por exemplo, de docência, está provado que o virtual não ensina tão bem e os próprios professores estão tendo dificuldade. Perfeito. E tem umas coisas que só no Brasil, quer dizer, fecha a escola pública e as aulas passam a ser virtuais. Para quem? Para crianças, filhas de famílias pobres que não têm computador. Ah, não, vai dar o computador. Mas não tem computador. Como é que ela vai lá na casa dela, pobre, manejar um computador? Não tem internet. Para botar a internet na casa, ela vai pagar um dinheirão. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado no momento que nós estamos vivendo e que interfere na medicina. Muito, muito cuidado para não generalizar o virtual. Eu acho que o virtual seja... O virtual tem uma vantagem, por exemplo. Um médico maravilhoso em Los Angeles, você convida para ele fazer uma conferência, você põe lá a sua televisão num serviço, não precisa pagar a passagem para ele vir até aqui, comida, você fica livre disso. Agora, para as reuniões, eu espero que assim que acabar essa pandemia, a gente volte a se encontrar. Com certeza, professor. Com certeza. O abraço é insubstituível. E amanhã, verdade. É verdade. Professor, mas é o virtual só na ausência do presencial. Entre não fazer nada. Tem que ser sempre presencial, senão não é do indivíduo. Não, é verdade, concordo com o senhor, mas o virtual, por enquanto, é o que temos. Mas eu concordo com o senhor. Estou começando a ficar meio rígido e tal. Professor, vamos fazer um exercício. Tá bom. Professor, acho que o senhor está sentindo falta também daquele coffee break, né? Não existe exercício virtual. Tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer ao Felipe, que está mostrando um amor especial a esses colegas, é que a enxaqueca é uma das doenças mais graves do mundo. Isso talvez te cause espécie. Mas por quê? Porque a pessoa que tem enxaqueca fica proibida de dizer sim. A pessoa com enxaqueca ela evolui para o talvez. Uma moça com enxaqueca. O marido liga para ela no fim do trabalho. Amor, soube que lá no Shopping da Gávea tem um filme maravilhoso que eu assisti hoje à tarde, por exemplo, no YouTube. O Poeta e o Cartão. A história do
Pablo Neruda com um carteiro, na ilha de Capri. Qualquer mulher do mundo fica felicíssima. Meu marido quer ir comigo no cinema e tal. Ele ainda diz, vamos comer uma coisinha. Ela diz, bom, que horas vai passar aqui? 7 horas. Ah, bom, talvez eu possa ir. Por que talvez? Porque às 7 horas ela pode estar dentro da cama, com o travesseiro por cima da cabeça, que é a postura clássica do enxaquecoso, e deixou na porta do apartamento um bilhetinho. Tire os sapatos, entre devagarzinho, não acenda a luz e fique na sala até eu aparecer. É uma tragédia isso para a vida da pessoa. Então, quando a gente trabalha com enxaqueca, a gente tem que trabalhar esse aspecto emocional. É uma pessoa que evolui para só dizer até talvez. Ela pode dizer não, talvez. Sim, ela não consegue dizer porque ela não sabe a hora seguinte dela. Com certeza. E acho que só quem já teve uma crise de enxaqueca daquelas que sabe o grau de incapacidade que ela gera, né? É uma doença incapacitante, né? E acho que a gente pode ter esperança aí com essas novas drogas, né? Até que, enfim, a gente vai ter drogas específicas para o tratamento da enxaqueca. Com certeza. Uma coisa muito importante da cefaleia é que a doença ideal para país pobre como o nosso. Porque ela só precisa, para ser diagnosticada, de uma boa anamnese e um bom exame físico. Todas as dores primárias você diagnostica pela anamnese. Como é a sua dor? Onde dói? O que acontece? Então, não gasta exame complementar, não gasta nada. É o encontro do médico com o paciente. Então, para um país pobre, é um bom negócio. Agora, com toda sinceridade, ressonância magnética no doente que tem uma crise convulsiva. É um direito humano. Eu cheguei a propor, quando eu era presidente da Academia Brasileira de Neurologia, que falasse com a ONU para incluir na Declaração dos Direitos Humanos o doente que teve uma convulsão terá uma ressonância magnética. Se ele não tem dinheiro, a ONU paga. Na casuística do Pedro Sampaio, que era de 200 tumores cerebrais, 30% tiveram como primeiro sintoma uma crise convulsiva. Não se queixavam de dor de cabeça, não tinham papiledema, não tinham coisa nenhuma. Mas quando fizeram a ressonância, tinha um tumor cerebral. Olha, se você for esperar que esse doente comece a ter outros sintomas, de repente o tumor saiu da boa oportunidade cirúrgica. Então, tem que dar um jeito de fazer. Eu tinha feito aquela frase, né? Saber o certo, fazer o possível. Fazer o possível. Mas eu evoluí, com 80 anos, eu evoluí nessa frase. Saber o certo, fazer o possível e o impossível para que o possível deixe de existir. Tudo será possível. É saber o certo e executá-lo. Você pode fazer tudo o que você quiser, não tem limitação mais. Perfeito. Perfeito. Alguém quer fazer mais algum questionamento, alguma pergunta? Não? Só agradecer mais uma vez. Eu queria agradecer aos palestrantes pelas excelentes apresentações, queria agradecer a presença de todos, professor Noviz em especial, e queria convidá-los também para a próxima terça-feira, dia 21, nós iremos abordar 3 outras doenças neurológicas, o AVC, a esclerose múltipla e as polineuropatias. São todos convidados, será na terça-feira, nesse mesmo horário, às 19h. Será um prazer tê-los aqui conosco. Acho que foi muito bom, muito proveitoso essa discussão. Os nossos palestrantes trouxeram assuntos os mais atualizados, né? Engrandeceram a nossa vivência, o nosso aprendizado. Quero agradecer muito a eles e agradecer a todos novamente pela presença. Tá bem? Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. E até Boa noite. Oi? Hein, Maria Lúcia? Posso dar uma boa noite? Pode, claro. Ouvindo a sessão, que foi realmente magnífica, me lembrei do professor Diorindo Couto. Uma vez eu, levando-o a Petrópolis, ele usava muito os assistentes, e todo o Oswaldo sabe disso, para levar ele a algum lugar, né?
Então, eu perguntei, professor, como é que a gente sabe que é mestre? Ele disse assim, você sabe que é mestre quando você começar a aprender com seus alunos. Então, hoje, vocês me deixaram, eu vou dormir muito bem, eu aprendi várias coisas aí. De quem? Daqueles que começaram a neurologia comigo. Então, talvez eu seja mestre. Não sei, vocês vão julgar. Com certeza. O senhor é um grande mestre, professor. Com Com certeza. certeza. Com certeza. Entendeu? Mestre Com de- certeza. Eu não sei se sou mestre. Eu sou um indivíduo que tem O paixão senhor é e mestre pelo inquestionavelmente. sucesso dos meus alunos. Há muitos que têm inveja. Eu não, ao contrário. Cada vitória de vocês é uma vitória minha. Você tem um aluno seu aqui, né? Olha, está entrando aí o mordomo da Santa Casa. Seu Sérgio não viu. Está preto, não aparece ele. Era um vírus? É o vírus? É o vírus. Pô. Quer dizer que essa reunião vai ser toda terça-feira? Não, vai ser essa e a próxima, por enquanto. Tá certo. Dia 21. Bom, Depois vamos ver se organizamos outras em breve. E vai lembrando haver, as nossas reuniões clínicas. Tá. as pessoas clínicas estão sendo virtuais, né? Então, Sim, sim. Sim. Mas tem que ter cuidado para não habituar com isso e achar que é melhor. Pois é, professor. Nada como ao vivo e a cores. Então, o pior é o seguinte, inclusive como o Zoom só mostra daqui para cima, você pode estar de calção de banho, nu. Merece um pouco a reunião, né? É, pois é. Vantagem, professor, poder reunir tantas pessoas em lugares Essa diferentes. camisa aqui, por aí. Se não tiver Zoom, eu fiz. É por isso que eu demorei para entrar, Sérgio. Estava sem camisa. Eu só abri o vídeo mais tarde, um pouco, né? Foi na praia e veio direto para o Zoom. O bom é poder reunir tantas pessoas ao mesmo tempo de lugares tão remotos e a gente Pois é. conseguir encontrar depois de tanto tempo. Essa é a vantagem. Ah, As sessões da academia tinham 40 pessoas. A última teve 320. E o chefe na Europa participa da sessão. Sim. Tem um texto que eu estou falando. Realmente, esse aspecto do Zoom é prático. Muito bom. muito bom, gente. Então, muito obrigada novamente. Obrigada. Parabéns. Se Deus quiser, nos Obrigada. encontramos na terça-feira, dia 21, às 7 horas.